Podemos seguir? Por mim, pode. Pode sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, Não resolvendo. vou atrapalhar, não. Depois eu peço para o senhor puder mandar para nós aí. Não, isso aqui vai ficar gravado, tá? Essa aula está sendo gravada. Depois tem um vídeo lá. Ah, não. Não, tudo bem, então. Agradeço. Pode continuar, então. Não vou atrapalhar, não. Não, beleza. Então, vamos lá. Ó. Então, só respondendo, então. Então, calculando aqui a corrente I, eu vou isolar o I, né? Então, vai ficar V sobre R. Então, V, 24. E o R, olha aqui, ó. O R aqui eu tenho K, né? Ó. Você tem que lembrar que o K, ele equivale a 10 elevado à terceira. Tá? 10 elevado a 3. Então, na substituição, tem que considerar esse ponto. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 3. Okay? E aí, ó, utilizando a calculadora, né, eu tenho essa tecla aqui embaixo, ó, vezes 10 elevado a x. E eu utilizo ela, tá? Então, vamos fazer lá, já vou fazer aquele cálculo aqui na calculadora. 24 dividido. Aí, para não ter erro aqui no meu cálculo, eu vou abrir o parênteses, tá? Porque aqui embaixo tem uma multiplicação. Aí, de repente, a calculadora pode errar e fazer um cálculo errado. Então, abrindo o parênteses, 5. Aí eu coloco aqui, ó, chamo aqui, já aparece lá, vezes 10. E eu só coloco o elevado ao 3. Opa, foi 2. 10 elevado a 3. E aí eu fecho parênteses. Quando eu dou OK, ele já me dá o resultado. 24 dividido por esse número aqui, 5.000, vai dar esse resultado aqui. Tá? 3 dividido por 625. Só que esse número aqui, tecnicamente, ele não é um número muito legal, né? Então, existe uma outra função aqui na calculadora, ó, que é essa função ENG, ou função de engenharia, que ela já faz a conversão desse número para você naqueles múltiplos e submúltiplos. Olha aí, ó. 4,8 ou 4,8 vezes 10 a menos 3. Então, esse resultado aqui, ó, é igual a 4,8. Diminuir aqui o tamanho, dá para a gente ver a calculadora. 4,8. Ué. Pra cá, meu amigo. Tá bem pesado esse negócio. Aí. Agora foi demais. Eita. Tá lento aqui o negócio. Minha professor, não tá aparecendo o menos do 3 lá, não. Lá, 10 a menos 3. Ah, que tal? Talvez deve estar bem pequenininho aí na imagem, mas tá aparecendo sim. Aqui tá aparecendo para mim. Eu só... Eita. Agora foi. Então, 4,8 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, ampere, né? Ampere. Sempre tem que colocar a unidade. Só que esse 10 a menos 3 aqui é o mili. Se vocês tiverem lembrado da última aula, 10 a menos 3 equivale ao mili. Tá? Então, esse resultado aqui, tecnicamente, ele é igual a 4,8 miliampere. Ok? 4,8 miliampere. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Uhum. Muito bem. Ô, professor. Oi. Se for dividido também o 24 por 5, daria esse mesmo resultado, né? Não. Ó, se a gente fazer 24 dividido por 5, opa, dá 4,8. Só que eu tenho esse 10 a menos 3 aqui, ó. Eu tenho esse 10 a terceira, tá? O que isso aqui representa? O seguinte, se eu multiplicar 4,8
vezes 10 a menos 3, né, ou fazer aquela conversão, esse número 4,8 ele vai virar isso aqui, ó, 0,048. Okay? Esse número aqui, ó, 0,048 ampere, é o mesmo que 4,8 miliampere. Então, isso aqui faz toda a diferença, entendeu? Não sei se foi isso a dúvida. Entendi. Tá? Eu não poderia colocar 4,8 ampere. Né? Tem que ter o milho, porque esse número aqui, ó, ele é 1000 vezes menor que esse número aqui de baixo. Tá? Então, isso aqui é Pelo muito... que eu entendi também, se não, tipo, pôr o 10 sobre 3, né? E se você for fazer lá 10, o resultado dá 4,8 vezes 10 menos 3. Esse 10 menos 3 representa o milli, né? Porque você tem que converter o K pro milli também. Exatamente. É porque aqui a calculadora, ela já te dá um valor redondinho aqui, né? Que na verdade, se você fizer, porque isso aqui é a mesma coisa que 24 dividido por 5.000, tá? Se você fazer esse cálculo aqui numa calculadora normal, ele vai dar esse resultado aqui, ó, 0,0048, tá? Só que, igual eu falei na última aula, esse número aqui não é um número técnico. Como que você vai explicar, vai passar essa informação? Quanto que deu a medição aí, meu amigo? A corrente? Não, deu 0,0048. Confunde. Né? Não é errado, mas não é técnico. Agora, se você falar, deu 4,8 miliampere, pronto. Se você estiver falando com outro técnico, ele vai entender perfeitamente o que é 4,8 miliampere. Tá? O que ele representa. E a mesma... E só a diferenciação que eu falei aqui é o seguinte, ó. Esse milho aqui, ó, 4,8 miliampere, ele é 1000 vezes menor do que 4,8 ampere, tá? E essa diferença aqui, ó, mata, tá? Então, é muito importante vocês saberem interpretar esses múltiplos e submúltiplos para terem consciência de qual valor está sendo utilizado em determinado circuito. Tá? Vocês não podem confundir de maneira alguma esse submúltiplo aqui, ó. Tá? Não é 4 miliampere, não é a mesma coisa que 4,8 ampere. Ok? Ficou claro? Uhum. Muito bem, então vamos lá. Vamos seguir. Parar aqui. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Então, aqui ele já quer calcular a tensão, né? Ó, eu tenho o valor de corrente, 10 miliampere, o valor da resistência, 470 ohms, e eu não tenho a tensão. Então, eu vou usar essa variação aqui da fórmula da lei de Ohm. É V igual a R vezes I. Então, o R, 470, né? E o I é o 10 mili, mas o mili, ele vale mili, né? É igual a 10 a menos 3. Alguém falou alguma coisa aqui? Pode falar, Ricardo. Ricardo? Professor, nas obras que a gente trabalha assim, os engenheiros assim, nosso, recebe esses cálculos assim, desse jeito aí, ou já é normal, é igual nós recebemos? Rapaz, todo projeto ele tem um memorial de cálculo, tá? Só que para a execução da obra ele já chega lá com o valor final, tá? Ele chega com o valor final, mas o valor final vai estar dessa forma aqui, ó. Você não é muito raro você pegar um valor de alguma grandeza elétrica que não tenha um múltiplo. Por exemplo, isso aqui, ó, 5 kW, 13,8 kV. Muitos projetos vai ter essas informações,
representado dessa forma, entendeu? E aí você, quando for ler, você tem que entender que esse 13,8 kV equivale a 13.800 volts. Ok? Ficou claro aí? E professor, é porque na obra que eu trabalho, tem uns engenheiros, eu falo, não é falar ruim, é uns engenheiros, eles me pedem ajuda para mim. Aham. Aí eu falo assim, eles passaram por esse processo aí? Sim, é para ter passado. Não sei que foi para sinuca no dia da aula, mas é para ter passado. Tá? Mas, assim, tem um ponto que muitos engenheiros têm dificuldade, que é a parte prática. Tá? A parte prática da coisa. O que acontece? Principalmente quando o curso de engenharia é feito sem ter uma base técnica. Então, o cara faz um curso de engenharia sem ter um curso técnico, um curso de eletricista, entendeu? Então, o cara tem que se dedicar muito para chegar no campo e já chegar dominando, entendeu? Então, quando o cara tem uma base, é um pouquinho, tem menos dificuldade. Então, isso acontece bastante, tá? Alguém falou alto. Peraí, filhinho. É o Divino. Ô, Divino, melhorou o áudio aí? Melhorou. Melhorou, É né? porque é a minha internet mesmo, tá horrível ela. Tá. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui, então. Depois eu quero. Então, vamos lá. Então, corrente. A corrente que 10 milho, então esse é 10 vezes 10 a menos 3, que eu estou substituindo aqui o milho. E aí, eu jogo lá na calculadora. Então, 470. Aí aqui eu já coloco aqui embaixo, vezes 10, né, que é o 10 aqui do milho, e aqui eu vou utilizar aqui a minha potência de 10 aqui, né, vezes 10. Aí aqui, eu tenho menos, tá? Eu posso ser esse menos aqui, mas aqui também tem um menos, sinal de menos. Menos 3. Igual. Opa, Ricardo levantou a mão, pode falar, Ricardo. Professor, eu não sei se como é que eu posso falar, se posso falar agora na aula, mas aqui não... É que eu trabalhei no Sírio-Libanês, na L2 Sul, na empresa de São Paulo. Certo. O engenheiro-chefe de lá, tudo que ele ia fazer, ele me chamava para acompanhar ele, que ele não sabia nem o escalímetro, a medida do escalímetro. Isso, eu acho que isso é normal numa empresa grande, sei lá. Não, eu não sei, cara. Quando eu fiz engenharia, eu mexi com escalímetro. Então, assim, é o que eu estou falando. Isso aí é de pessoa para pessoa. O cara que não... Mas só que, assim, quando eu fui fazer engenharia, eu já tinha feito curso técnico, eu já era técnico eletrotécnico, já trabalhava na área. Então, muitas das coisas que eu aprendi na engenharia, ou que eu aprimorei na engenharia, às vezes eu fazia no curso técnico, mas não tinha muito embasamento. Eu aprendi a fazer. Aí, na engenharia, você tem muito mais teoria, tal, para saber de onde que veio aqueles negócios. É aquela coisa, vai do cara, mas se o cara não se dedicar para aprender as coisas, não buscar, ele vai ter que ficar pedindo ajuda para todo mundo. Isso é natural. Não acho que isso seja o melhor, não. Professor, só para complementar, é o seguinte, às vezes o engenheiro ele é novo, ou recém-formado, e assim, a teoria é bem diferente da prática. Faculdade de contabilidade, sou bacharel em contabilidade, e eu tiro pelo meu curso. A faculdade e o escritório não tem nada a ver. Então, assim, são coisas que você só aprenderá na prática mesmo. Sim, eu concordo com você. Assim, é bem diferente mesmo. Mas só que vocês vão ter que ter conceitos.
tá? Você tem que ter uma base para você chegar lá também, lá na prática, e não falar bobeira, né? Saber perguntar, saber falar tecnicamente, saber ler, né? Porque a leitura técnica é diferente de uma leitura convencional. Igual isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. Esses múltiplos e submúltiplos, uma pessoa técnica tem que entender isso aqui. Se alguém falar para você, ó, a medida deu 10 kV, você tem que saber o que é isso, 10 kV. Né? Você tem que entender. Isso aqui é 10.000 volts. Pô, peraí, não. Tem uma coisa aqui que está errada. Não pode dar esses 10.000 volts. Tem que dar menos, ou tem que dar mais, entendeu? Então, assim, esses conceitos que vocês estão aprendendo aqui, talvez você não vai executar uma tarefa empregando diretamente toda essa teoria que está sendo colocada, tá? Mas é uma base para você executar as tarefas que você vai ter. Okay? Mas realmente, concordo, a diferença é grande. Por isso que até no curso técnico, você tem que fazer o estágio, né? Você tem que fazer as aulas, e tem as aulas práticas também, né? A gente está nessa situação de pandemia nesse momento, né, que prejudica isso. Mas as aulas práticas têm justamente essa intenção, né, de você praticar o que você está aprendendo. Então, você chegar lá quando você for desempenhar na sua profissão, você já ter uma habilidade, que isso também requer, no caso de vocês. Você pode aprender tudo da teoria aqui, tá? Tanto na minha aula, como dos outros professores. A escola tem outros excelentes professores também. Mas, por exemplo, você pode chegar numa situação que você vai ter que fazer uma emenda de fio, que você basicamente vai usar a habilidade sua, né, manual ali, descascar o fio, fazer toda a emenda, tal, isolar. Essa habilidade, não tem como eu te ensinar essa habilidade, você que tem que desenvolver, entendeu? Então, aí é que entra a prática, onde entra as aulas práticas do curso, entra o estágio, né, para você aprender a praticar a sua profissão. Ok? Vamos continuar? Alguém quer colocar mais algum ponto? Vamos lá, então. Silêncio. O silêncio agora foi sim. Então, vamos lá. Eu multipliquei aqui 470 por 10 vezes 10 a menos 3. Deu o resultado aqui, 47 dividido por 10. Mas eu tenho a função aqui, ó, NG. Olha lá. Então, isso aqui vai me dar um valor de 4,7 volts. 4,7 volts. Então, isso aqui é o resultado. Olha lá, 10 elevado a 0. Tá? 10 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Muito bem. E o último aqui é o R é igual a V dividido por I. Então, o V é 50. O I aqui, ó, 12 micro. 12 micro. O micro, né, que é um uzinho com uma perninha maior que a outra, ele é igual a 10 a menos 6. Então, vai ser 12 vezes 10 a menos 6. Vamos lá na calculadora novamente. 50 dividido. Aí abre parênteses, 12. Chama aqui a potência de 10, menos 6, fechou parênteses, igual. Aí, ó. Deu esse valor gigante aqui. Aí eu vou aqui na função ENGE, já faz a conversão. Olha aí. 4,16, né, ou 0,17, fazendo o arredondamento, vezes 10 a sexta. Me perguntou alguma coisa aqui. João Vitor, pode falar, João. Só se você tá gravando essa aula quando você voltou? Tá gravando. Ah, então tá bom. Gravando sim. Então vamos lá. Então aqui, ó, 4,16, vou colocar 4,17 aproximadamente. 4,17 e o 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta é o mega.
Ômega. Essa é a resposta. Ok? Vamos avançar então, senhores. Então, um dos componentes que possuem resistências elétricas são os resistores. Resistores. Eles podem ser feitos de vários materiais, tá? Resistores, carbono, vários. E eles são, né, um componente que possuem a capacidade de obstruir, né, ou dificultar a passagem de corrente elétrica. Só que esses resistores, eles têm tamanhos, dimensões pequenas, né? E aí, para você identificar qual o valor ôhmico dele, qual o valor de resistência dele, existe um código de cores. Vai falar para você agora. Resistor. Vou pegar uma foto dele aqui que muitos já devem conhecer, mas aí, ó, isso aqui são resistores, tá? São resistores. E aí, vejam o seguinte, ó, ele tem várias faixas de cores, né? Várias faixas de cores. E essas cores aqui, por essas cores, por esses códigos de cores, você consegue identificar qual que é o valor da resistência dele, tá? Então, para a gente saber esse valor de resistência, a gente tem que utilizar o código de cores. Código de cores. Vocês já devem ter visto esses resistorzinhos em placa eletrônica, em algum componente aí da casa de vocês aí. Então, o código de cores, ele diz o seguinte: cada cor representa um número. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho as cores de 0 a 9. E também eu tenho duas faixas de tolerância, que é mais ou menos 5%. Mais ou menos 5% e mais ou menos 10%, tá? Então, vamos lá. Como que são essas cores? Eu aprendi uma manha quando eu fiz o curso técnico para identificar cada cor. Então, vamos lá. Prefeitura Municipal de Valinhos, Lava, cavalos, vacas e bois em ouro, prata. Então, o P aqui é o preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, opa, tem um A ali, azul, cinza, violeta, branco, ouro e prata. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Levantou a mão aí, pessoal? Não? Então vamos lá. Então é o seguinte, então lá, se eu pegar lá um resistorzinho lá, ó, e ele vai ter as faixas de cores. Então vamos colocar aqui a primeira faixa é vermelho, a segunda faixa azul, a terceira faixa, vou uma cor aqui, laranja, e a última faixa, vou colocar aqui é o ouro, tá? Vou colocar aqui como ouro. Então, como que eu faço aqui para identificar qual a resistência desse cara? Eu vou fazer aqui o código de cores. Então, a primeira cor, eu vou pegar aqui o número que ela representa. A cor vermelha é o número 2. Tá?
A segunda cor também, azul, é o número 6. Tá? E a terceira faixa, a terceira cor, tá? Ela é o múltiplo. Tá? Então, vai ser 10 não. Vai ser vezes 10 elevado ao número da cor. Tá? A cor. Então, nesse caso aqui, vai ser vezes 10 elevado à cor do laranja. Laranja é o 3. Então, 10 elevado a 3. E esse resistor vai ter essa tolerância aqui, ó, como é o ouro, mais ou menos 5%. Então, fazendo aqui, 26. Alguém perguntou, pode falar. Fala, Ricardo. Não, professor, é outro assunto. Depois eu converso com o senhor. Beleza. Então, vamos lá, ó. Então, 26. O K, eu posso representar o 10 elevado à terceira pelo K, né? Então, 26 quiloohm. Tá? É o valor dessa resistência desse cara aqui com essas cores. E ele vai variar de 5% para mais ou para menos. Ok? 5% para mais ou para menos. Aí vai depender da temperatura que ele estiver sendo exposto. Ok? Ficou claro aí, pessoal, esse exemplo? Uhum, ficou. Beleza, né? Vamos fazer mais uma aqui, só para fixar o entendimento. Violeta. Vou colocar aqui o vermelho. E o... Nem tem prata aqui, ó. Vou botar isso aqui como prata. Ficou meio branco aqui. Então, olha lá, ó. Então, primeira cor... Não, é preto na primeira cor, não dá, hein, professor? Ensinar isso. Me quebra. Vamos colocar azul aqui, ó. Preto é o 0. Faz sentido. Então, vamos lá. Primeira cor, azul. Azul é o 6. A segunda cor, violeta. Violeta é o 8. A terceira cor, né, a terceira faixa, aí é meu múltiplo. Então, vai ser 10 elevado ao número da cor. Vermelho. Vermelho é o 2. E a faixa prata vai variar de mais ou menos 10%. Então, olha, 68 vezes 10 elevado a 2. 68 vezes 10 elevado a 2 dá 6.800, né? Jogando aqui já não enche, ó. Já faz a conversão para você. 6,8 vezes 10 a terceira ohms, ou 6,8 quiloohm. Ok? Alguma dúvida aí, não? Muito bem. Tem um caso particular, né? São vários casos particulares, mas eu vou passar só esse aqui, depois a gente aprofunda. Tem um caso particular que existe a possibilidade de um resistor ele ter 5 faixas. Um caso bem específico. Pode ter até faixas repetidas aqui, tá? Não tem problema. Ter 5 faixas. E aí a diferença para esse caso aqui é que, em vez de você usar a terceira faixa aqui para fazer o múltiplo, você vai utilizar a quarta faixa para fazer o múltiplo. Tá? Quarta faixa para fazer o múltiplo. Nesse caso aqui vai ser, ó, violeta 8, o vermelho 2, o laranja 3, e aí a quarta faixa você faz 10 elevado ao número, laranja também, 10 elevado a 3. E aí, mais ou menos, 10%. Então, nesse caso aqui, ficaria 823 quiloohm. Perfeito? Tranquilo, tá aí? Uhum. Pra mim, de boa.
De boa, né? Muito bem. Deixa eu ver o que eu posso passar aqui. Então, vamos avançar. Como não temos tempo, vamos avançar. Então, esse código de cores aí tem... Hoje dá muito mais fácil. Tem aplicativo e tal. Era um pouquinho mais difícil. Tinha que decorar, senão você não conseguia fazer, não. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre circuito elétrico. Vamos avançar um pouquinho. Circuito elétrico. Então, como nós já vimos, é um circuito, né? Ó, circuito elementar aqui. Eu tenho uma fonte de tensão e uma resistência, R. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vou colocar que essa fonte de tensão é de 10 volts. Né? Então, quando eu tenho circuito, eu vou ter uma circulação de corrente, uma corrente I. Tá? Corrente I aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu considero que as fontes são elementos ativos e a resistência, elementos passivos, ou seja, um é que fornece energia para o circuito, eletricidade, e outro que consome. Tá? Então, todo circuito elétrico tem que ter esses dois elementos, senão não é um circuito elétrico. Tá? E além de ter elementos ativos e passivos, você tem que ter um caminho fechado. Tá? Tem que ter um caminho fechado. Se não existe um caminho fechado, eu não tenho um circuito elétrico completo. É o caso que a gente tem nas nossas casas, que quando você liga um interruptor de uma lâmpada, você fechou esse caminho. Aí você faz com que a corrente circule pela lâmpada. Quando você vai lá e aperta de novo e interrompe, ele abre o caminho fechado. Né? E aí você não tem circulação de corrente elétrica. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver agora o circuito elétrico em série. Então, posso ter circuitos dispostos dessa forma aqui, ó, com mais de um resistor. Mais de um resistor. Né? Então, posso ter aqui um R1, R2 e R3. E uma tensão total aqui. Certo? Então, veja o seguinte, ó. O meu caminho, apesar de eu ter vários resistores nesse circuito, eu só tenho um único caminho para a corrente sair do terminal positivo, né, e chegar no negativo. Tá? Esse aqui é o circuito série. Certo? É o circuito série. Já existe outro circuito, que é o paralelo. Nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Ele pode ser disposto dessa forma aqui, ó. Aí eu teria aqui uma resistência R1, R2 e aqui a minha fonte, positivo e negativo. Só que nesse circuito aqui, o que vai acontecer? A corrente, ela vai sair do terminal positivo, certo? E ela, quando chegar nesse pontinho aqui, ó, ela vai se dividir. Parte vai vir aqui para cá, para o R1, e parte vai vir para o R2. Né? Aí elas vão continuar chegando aqui embaixo, vai se somar novamente e vai voltar para a fonte. Okay? Entenderam a diferença aí do circuito série com o circuito paralelo? No circuito série a corrente não se divide, já no paralelo ela se divide. Tá? E eu posso afirmar para vocês que 99% do setor elétrico brasileiro é tudo ligado em paralelo. Okay? Alguém quer falar? Muito bem.
Então, vamos lá. Professor, Oi, pode falar. é só uma duvidazinha aqui. Em questão da aplicação dos resistores, eles têm sentido para poder colocar eles aí? Não. Positivo e negativo? Boa Não, né? pergunta. Não tem. Resistor não tem polaridade. Ah, Pode ligar ele de qualquer forma, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Não existe polaridade para resistor. Boa pergunta. Muito bem. Um outro ponto, foi até bom você falar isso aqui, eu lembrei de uma coisa que eu não tinha falado. Tá? Quando eu falo aqui, ó, no circuito elétrico, que eu tenho meu terminal negativo e meu terminal positivo, tá? Aí eu, por convenção, eu adoto que meu terminal positivo ele tem um maior potencial e o terminal negativo ele tem um menor, né? E aí, para mim ter esse terminal negativo como menor, eu tenho que colocar ele como uma referência. O que é referência? Desse ponto, que é o meu menor potencial, eu vou fazer medições referenciando a esse ponto. Tá? Então, quando eu coloco esse terminal como referência, eu conecto ele ao terra. A simbologia do terra é isso aqui, ó. Tá? Então, o meu terminal de menor potencial, eu coloco ele aterrado. Ou seja, eu considero que esse ponto é o 0 volt. Tá? Então, quer dizer o seguinte, que essa fonte de 10 volts, ela tem de 0 até 10. Sendo que esse terminal negativo é o 0 e o terminal positivo é o 10. Ok? Então, o meu terminal de referência, ele é aterrado. No caso lá que o colega nosso falou lá de fase neutro, que tem um problema do neutro, né? No caso, o neutro ele é aterrado. Então, o neutro, né, ele é a referência, é o 0 volt. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos avançar. Essa turma está avançando bastante. Então, aqui, quando eu tenho circuitos em série, né, eu tenho mais de um resistor, eu tenho como fazer a associação dos resistores. Opa. E resistores. Então, lembrem lá, na formulinha lá da lei de Ohm, né, a formulinha da lei de Ohm é V igual a R vezes I. Então, quando eu tenho vários resistores, eu tenho que fazer com que resumir esse circuito a somente uma resistência para mim aplicar a fórmula. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu teria que fazer? Associar esses resistores R1, R2, R3, de modo que eles se transformem numa resistência total. Um R total. Tá? E com esse circuito aqui em preto funcione da mesma forma que esse em vermelho. Então, no circuito série, a associação de resistores é a soma de todos eles. Então, R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Até tiver 50 resistores, tem que somar todos os 50. E aí você fazendo a somatória dos resistores, você tem uma resistência total e você consegue aplicar a lei de Ohm. Okay? Então, grave isso aí. Circuito em série, que é o circuito que só tem um único caminho para a corrente, eu tenho associação de resistores, e a associação de resistores é uma soma. Okay? Dúvidas? Não, né? Então, vamos colocar aqui um exercício para vocês fazerem aí. Vou colocar aqui essa fonte. 24 volts. Aqui 1,2 kΩ. 2 kΩ. E 0,5 kΩ.
Então, calcule a corrente aí desse circuito, senhores. Pessoal, alguém conseguiu fazer? Tô fazendo agora. Beleza, terminar, dá um grito aí. O Hamilton já chegou, zero. Que valor que é isso aí, Hamilton? Hamilton, tem áudio? Ó, 648 microampere. Isso aí, vamos ver. Alguém chegou nesse resultado também, não? O meu deu 4 miliamperes. 4 miliampere. Olha aí, já é um valor diferente. Então, vamos ver aqui. 648 microampere e 4 miliampere? Uhum. 4 miliampere. Então, vamos ver. Então, primeira coisa aqui, ó, como eu tenho mais de uma resistência, eu tenho que reduzir meu circuito ou simplificar meu circuito, né? Tem que transformar ele numa resistência só, numa tensão, resistência total. Então, o R total vai ser R1. O R1 aqui, eu vou chamar esse cara aqui de R1 que eu não coloquei, né? Ó, R1, R2 e R3. Então, R1, 1,2K. Eu tenho que fazer a conversão. O K é igual a 10 elevado à terceira. Então, vezes 10 elevado à terceira. Mais R2, 2K. 2 vezes 10 elevado à terceira. E o último, 0,5 vezes 10 elevado à terceira. E isso aqui vai dar 3,7 vezes 10 elevado à terceira. Pontos. Ok? Porque está todo mundo aqui na mesma base. É 1,2 mais 2, 3,2. Mais 0,5, 3,2 mais 0,5, 3,7. Então, R, 3,7 quiloohm. Ok? 3,7 quiloohm.
Aí agora eu já consigo colocar aqui na minha fórmula. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, a tensão 24 dividido por 3,7 vezes 10 a terceira. 4 dividido, abre parênteses, 3,7 vezes 10 elevado a 3. Igual, né, 6 dividido por 925. Utiliza a função de engenharia. Olha aí, ó. 6,48 vezes 10 a menos 3. Então, miliampere. Né? Então, 6,48 vezes 10 a menos 3. Ou 6,48 miliampere. O Hamilton chegou próximo. Eu não sei se eu li errado. Falou, escreveu micro. Né? Não é micro, é mili. Então, 6,48 miliampere. Ok? Alguma dúvida aí? Difícil? Pessoal, me ajuda aí, estão muito quietos. Professor, essa soma dos ohms não pode ser direta, não? Tem que fazer a transformação, tem que fazer o cálculo mesmo, 1,2, exemplo. 1,2 vezes 10 elevado a 3? Não, se você conseguir fazer direto, não vai ter problema nenhum. Não traz nenhum prejuízo, não. Eu estou só fazendo detalhado aqui porque eu tenho que nivelar todo mundo, entendeu? Eu tenho que fazer Não, entendi. Não, tudo bem. Nivelar todo mundo. Tá? Ok. Mas aqui, quem já conhece, já rapidamente já faz esse cálculo aqui direto. Sem precisar de transformar. Muito bem, vamos fazer mais um aqui para a gente... fixar o estudo aqui. É, 500 ohms, 1,8 kΩ. Dez kΩ, 2,6, não, peraí, 260 ohms. E vamos colocar aqui uma corrente I igual a 15 miliamperes. Então calculem o V aí, pessoal. Qual o valor de V? Ó, o Hamilton já achou aqui, ó, 188,4 volts. Tudo bem. Pô. 182,4 volts, isso mesmo, não tem plural não. Vamos lá. Pessoal,
Está todo mundo acompanhando esse entendimento? Tem alguém com dúvida? Já tem, pelo que eu percebi, bastante gente já tem facilidade já com o conteúdo, mas se alguém tiver alguma dificuldade aí, não estiver entendendo, esse é o momento, gente. Vamos lá. O problema maior aqui é que tem que usar a científica, né? E eu tô sem usar a científica aqui. Ah, sim. Não, tem como fazer sem científica. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar. Isso é um pouquinho mais complicado. Tá? Eu até não... Quando eu fiz o curso técnico, a gente ficou praticamente um mês só fazendo matemática, cara. Só matemática, escrevendo, fazendo tudo na mão. Aí, pô, depois que a gente tinha aprendido tudo, aí o professor veio com a calculadora. Não, aqui, ó, faz isso, pô, tudo mastigadinho. Pô, então, vamos direto na calculadora. Não perder tempo, não. Professor, acredito que tem algumas pessoas com mais dificuldade, né? Eu, pelo menos, estou tendo um pouco de dificuldade. Porém, eu acredito que é normal, né? Para um iniciante, para quem não tem nenhuma intimidade, essa dificuldade é normal. Ah, sim, com certeza. Mas aqui, ó, esse conceito aqui que eu passei para vocês, do circuito em série, só tem um caminho. Você conseguiu entender? Lembrem lá, o sentido da corrente é o sentido convencional. A corrente sai do terminal positivo, tá? Sai do terminal positivo e chega até o negativo. Ó. Vamos supor aqui, que esse valor aqui de corrente I, ele 10 amperes. Então, vai sair esses 10 amperes aqui desse terminal positivo e vai percorrer pelos resistores e vai chegar aqui no terminal negativo. Tá? Esse terminal positivo e negativo, imagine uma pilha. Tá? E aí eu peguei e fiz essa ligação aqui em uma pilha. Né? A pilha tem os dois terminais lá, né? Dos dois lados, negativo e positivo. Aí quando eu ligo um circuito fechado na pilha, a corrente vai circular. Ó. E como só tem um caminho, ela não se divide. Vai passar por todos os elementos, ó, vai sair do positivo, passar pelo resistor 1, pelo 2, pelo 3 e voltar para a fonte de novo. E vai ficar circulando. Esse conceito aqui você entendeu? O colega que falou por último aí, que eu ainda não gravei o nome de vocês. Sim. Sil? Isso. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é de extrema importância. Esse conceito, você entendeu o que é série e o que é paralelo. Tá? Isso é o mais importante aqui. É mais importante que os cálculos. Isso aqui você vai aplicar. Tá? Talvez esses cálculos que a gente está fazendo aqui, talvez você nem aplique na sua carreira, mas esse conceito de série e paralelo tem tudo a ver. Se você ligar uma instalação elétrica em série, talvez ela não tenha o resultado que você espere. O melhor resultado esperado. Mas é um outro ponto. Então, vamos lá, ó, somando. Então, R1, 500 ohms. Né? 500 ohms. Beleza, ele não tem nenhum múltiplo, né? Ele só tem a unidade aqui, que é o ohm, que é aquela, parece uma ferradurazinha. Nem sempre eu escrevo da melhor forma, mas é uma ferradurazinha. E vamos lá, ó, R2. O R2 é 1,8K. Né? O K equivale a 10 elevado a 3, né? Ou 1000. Então, vou substituir 1,8 vezes 10 elevado a 3. O R3, 10K. Então, novamente tem a substituição. 10 vezes 10 elevado a terceira. Né? 10 e o K aqui. E o R4, 260 ohms. Não tem múltiplo. Então, não coloco mais nada. Aí, beleza. Aqui, ó,
como deu uma soma muito grande, eu vou fazer na calculadora para facilitar a minha vida. Então, 500 mais 1,8 vezes 10 a terceira, mais 10 vezes 10 a terceira, sempre utilizando aqui essa tecla aqui, ó, vezes 10, mais 260, igual, ó, 12.560. Né? Na função aqui, engenharia, já faz a conversão. 12,56 vezes 10 a terceira. Então, a resistência total desse circuito vai ser 12,56 vezes 10 elevado a 3 ohm. Né? Como esse 10 elevado a 3 é o K, então vai ficar 12,56 quilo ohm. Essa é a resistência total desse circuito aqui. Então, o que eu fiz? Eu simplifiquei o meu circuito. Né? Eu representei ele de uma forma que vai funcionar da mesma forma que o circuito vermelho aí em cima, porém, de uma forma simplificada. Né? Então, aqui eu tenho minha fonte de tensão, a minha resistência total aqui, ó, 12,56 kΩ, e aqui a minha corrente que está circulando aqui, saindo aqui do terminal positivo da minha bateria para o negativo, de 15 mA. Perfeito. Então, para mim calcular a tensão, a fórmula da lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Então, vamos substituir. O R, é o que eu calculei, 12,56. E o K também, ó, vezes 10 na terceira. Tá? Vezes a corrente. A corrente, 15 mili, eu tenho que fazer a conversão. Mili, ele vale 10 a menos 3. Então, 15 vezes 10 a menos 3. Ok? Muito bem. Então, aqui, ó, um exemplo, uma dica para vocês e quem está com a calculadora. Vejam o seguinte, eu fiz o cálculo aqui na calculadora, né? E aí ficou o meu último resultado aqui, ó, 12,56 vezes 10 a terceira. Tá? E ele já está aqui na minha fórmula que eu vou utilizar de novo. Tá? Então, nessa calculadora que eu não preciso digitar novamente todos esses números aqui. Eu posso utilizar essa tecla aqui, ó, ANS, que ela representa o último resultado que você fez. Ela grava esse último resultado. Então, esse ANS, ele está representando todo esse número aqui, ó. E eu só preciso colocar vezes 15, e aí o 10 elevado a menos 3. Entenderam aqui, pessoal? Essa função da calculadora científica? Eu entendi. Muito bem. Então, isso aqui te ajuda, facilita. Eu não. Não? Não. Ó. É porque assim, eu me perdi. Me perdi porque realmente não tem a calculadora. Tá. Mas depois eu vou contar uma historiazinha aí que é bacana. Tá, mas vamos Se repetir. me permitir. Não, beleza. Mas vamos lá, ó. Só fazer de novo, ó. 500 mais 1,8 vezes 10 a terceira, mais 10. Estou repetindo o cálculo lá de cima. 10 vezes 10 a terceira, mais 260. Ok? Igual a 12.560 ou 12,56 vezes 10 a menos 3. Certo? Beleza. Então, vamos supor aqui, ó. Eu zerei minha calculadora. Aí eu tenho que fazer um cálculo. Eu não vou precisar digitar novamente esse aqui, ó, nesse cálculo aqui de baixo agora, né? Eu não preciso digitar aqui 12,56 vezes 10 a menos 3. Porque nessa tecla aqui, ó, ANS, ela gravou o último resultado que eu fiz. O último cálculo que eu fiz, ela gravou. Aí eu não preciso digitar, eu só replico ele aqui no cálculo. E aí eu coloco o restante
do que eu quero saber. Então, ó, o último resultado, que é o 12,56 vezes 10 a terceira, vezes 15 vezes 10 a menos 3, que é o valor da corrente. Okay? Então, essa tecla aqui, ó, ANS. Lá na frente, vocês vão ver que isso aqui dá uma ajuda muito grande. Então, aqui é o meu resultado desse cálculo. Aí, usando a função de engenharia, ele simplificou. Olha aí, ó. 188,4 vezes 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é igual a 1. Então, nosso amigo aí, Hamilton, acertou, ó. 188,4 volts. Esse é o resultado. Alguém falou alguma coisa? Ao Paulo. Professor, por que o 500 não foi multiplicado por 10 a terceira também? Porque ele não tem o K aqui, ó. Não tem o K. Só 500 ohms. Aqui o 260 também, ó. Tá, entendi. Obrigado aí. Entendeu? Não tem o K. Ok, pessoal? Entenderam aqui esse último cálculo? Como que a gente chegou aqui na solução? Uhum. Muito bem. Então, beleza. Então, hoje a gente já andou bastante coisa aqui. Ó. Vemos aqui associação de resistores, em circuito em série. Quando eu tenho somente um caminho, eu tenho que somar todos. Somar todos para simplificar meu cálculo. Tá? Simplificar meu circuito. Vimos aqui também o circuito em série. A diferenciação de circuito em série e circuito em paralelo. Primeiramente, nós vamos estudar somente o circuito em série. Lá na frente, a gente vai ver o paralelo. Mas aqui só para diferenciar, ó, em um circuito em série, para a corrente sair do terminal positivo e chegar até o negativo, no sentido convencional, né? Ela só tem um caminho a percorrer. Tá? Não, ela não se divide. Se sair 10 amperes, vai chegar aqui 10 amperes. Já no circuito em paralelo, não. No circuito em paralelo, existem pontos que a corrente se divide. Depois ela se soma novamente e volta para a fonte, mas aqui ela se divide. Vimos aqui o conceito aqui dos elementos ativos e passivos, né? Quem fornece energia para o circuito e quem consome, né? A questão aqui da referência, ponto de referência, ou seja, o ponto que eu considero que é o meu 0 volt, eu coloco um aterramento nesse ponto. Eu aterro ele, tá? E deixo ele como referência para todo o circuito. Aqui também vimos aqui o código de cores, tá bom? Código de cores aqui ou igual eu falei, existem aplicativos aí em celular que você baixa que é muito mais fácil você descobrir essas cores, né? Mas aqui tem a regrinha, como vocês têm que utilizar para saber o valor dos resistores, né? E vimos aqui também a lei de Ohm, né? Ó. Primeira lei de Ohm, que é a tensão igual a resistência vezes a corrente. Né? E também os conceitos aqui das grandezas de eletricidade, como que surge a corrente elétrica, o que faz ela aparecer em um determinado condutor e a resistência, que é uma oposição à passagem de corrente elétrica. Pessoal, por hoje era isso. Alguém quer colocar algum ponto? Quer tirar alguma dúvida? Silêncio é sim ou não? Eu não entendi. Tá tranquilo? Comigo tá tranquilo. Então, seguinte, eu vou disponibilizar essa aula aqui que está sendo gravada para vocês, até interromper ela aqui.